Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional do livro de Gênesis e vamos falar sobre o capítulo 39, debaixo do tema Quando Deus é com alguém. Chegando lá no Egito, aquela caravana de ismaelitas vai vender o José para o oficial do rei, chamado Potifar. O Potifar, então, compra José para ser seu escravo e o José vai começar a trabalhar para ele. E desde o início, tudo que o José fazia, o Senhor prosperava, porque o Senhor era com ele. O Potifar vai perceber isso e vai colocar o José como governante da sua casa, como o mordomo da sua casa. O José vai ficar responsável por tudo na sua casa. Eu quero ler isso aqui com você porque desde quando José era um escravo e mesmo quando ele foi promovido, Deus se mostra com ele e tudo que ele faz continua sendo abençoado. Vamos ver aqui, pessoal. Gênesis 39, versículo 1, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, que Deus estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor, Deus, prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu-o, e ele pôs José sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, veja, porque Deus era com José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era formoso de aparência e formoso à vista. Então veja, o José vai se destacar, porque o Senhor era com ele, o Senhor vai abençoar o trabalho das suas mãos, tudo que o José fazia prosperava, abençoava. Porém, pessoal, apesar de Deus ser com uma pessoa, com um homem, com uma mulher, isso não isenta essa pessoa de passar por dificuldades, de passar por calúnia, de passar por tribulações, por momentos difíceis, por tentações. O José ele vai enfrentar tudo isso. A esposa de Potifar, ela vai se interessar por José e dia após dia ela vai falar com ele para se deitar com ela, porém ele vai rejeitá-la, porque ele era fiel a Deus e era fiel também ao seu Senhor. E aí um dia ela vai aproveitar a oportunidade em que ficou só ela e José em casa, ela vai agarrar o José, porém o José vai sair correndo e vai acabar deixando a sua veste na mão dela, vai deixar a sua veste para trás, a sua vestimenta para trás. Ela então vai gritar, os homens que trabalhavam lá, eles vão entrar onde ela estava e ela vai falar: olha, aquele José, ele me violentou, ele tentou abusar de mim. E posteriormente, quando o Potifar chega em casa, ela conta a mesma história e o José ele vai parar na prisão, mesmo sendo inocente. Vamos ver isso aqui, pessoal. Gênesis 39, eu vou ler aqui o versículo de número 7, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e ele não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então
Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. Veja, José ele vai ser preso de uma maneira injusta, porque ele não cometeu crime algum, e a mulher de Potifar ela vai inventar, né, esse crime, ela vai praticar uma calúnia. Calúnia é você atribuir crime a uma outra pessoa. E aí, pessoal, mesmo Deus sendo com José, mesmo tudo que o José fazia sendo abençoado, o Potifar ele vai jogar o José no cárcere. Que injustiça, né? Mesmo Deus sendo contigo, você pode sofrer essas coisas também. Quem sabe você está passando por um momento difícil e você até se pergunta: mas, poxa, eu não sei porque eu estou passando por isso. Tem vezes, pessoal, que a gente não entende mesmo algumas coisas, mas preste atenção nisso. Quando Deus é com uma pessoa, até mesmo essas dificuldades que aparecem, que a princípio, essas pessoas que Deus está com elas, né? Você, eu, todos nós que servimos a Deus, essas dificuldades, elas contribuem, elas são usadas como instrumentos para que Deus nos faça chegar onde nós queremos chegar. O propósito de Deus para José estava ficando cada vez mais perto, estava ficando cada vez mais próximo. O José nem imaginava. Talvez você também nem imagine algumas coisas, mas acredite, Deus está no controle da tua vida, e tudo que você está passando de dificuldade, de tribulação, de coisas até mesmo que você não entende, acredite, quando Deus é com uma pessoa, Ele faz com que tudo isso contribua para que essa pessoa ela chegue, vai chegando mais perto até viver o propósito que Ele tem para ela. Amém? O José não imaginava isso. Você pode não imaginar, mas tudo, até mesmo as dificuldades estão contribuindo para o teu bem. Aí o José lá na cadeia, como Deus era com ele, ele vai logo se destacar. Até que o responsável pela cela, né, pelas celas, por aquela prisão, ele vai confiar em José e vai deixar tudo nas mãos de José. Vamos ver isso aqui, pessoal? Gênesis 39, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José a todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Veja, Deus era com José e tudo o que ele fazia prosperava. A pessoa que é de Deus, preste atenção nisso, não é o ambiente que faz ela, mas a bênção de Deus e as atitudes dela é que determinam aquilo que ela vai viver. Preste atenção nisso. Não são as circunstâncias que devem determinar se você vai prosperar, se algo vai dar certo ou não. Não é aquilo que está diante dos seus olhos, não é o ambiente onde você está, porque se Deus for contigo, meu amigo, se Deus for contigo, minha amiga, quando Deus é com alguém, até mesmo nos terrenos mais difíceis, até mesmo nas localidades mais difíceis, até mesmo nos locais mais difíceis, nas circunstâncias mais difíceis, Deus pode fazer essas pessoas se sobressaírem para que o nome do Senhor seja glorificado. Então toma posse disso quando Deus é contigo. Ainda que algumas situações não aconteçam como a princípio você esperava, ainda que algumas coisas aconteçam e estejam longe da sua capacidade humana, do seu conhecimento, da sua habilidade para resolver, porque o José, poxa, não imaginava e também não tinha capacidade, né, humanamente falando, para resolver esses problemas todos. Mas quando Deus é com alguém, ainda que isso tudo aconteça, o Senhor mostra que continua no controle de tudo e empurra a pessoa para o propósito dele. Que Deus abençoe a tua vida. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva. Aqui abaixo do vídeo está escrito inscrever-se. Deixa o seu like, comente aqui abaixo qual é
o principal sinal de que Deus é com alguém? Responda aqui abaixo nos comentários, que vai abençoar a minha vida e a vida de outras pessoas. Tchau, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.